Bom, pessoal, vamos então dar início à aula 1 da disciplina de Metodologia de Pesquisa do Prof. Bill. Gostaria de mostrar para vocês aqui agora que então esta primeira aula vai contemplar a temática o método científico. A ideia aqui é que nós possamos fazer uma rápida abordagem do que é o método científico através de alguns eventos da biologia que mostram a condução e a estruturação de como essa ciência, de como o método científico surgiu e vem sendo cada vez mais colocado para nós como uma possibilidade de nós acadêmicos, nós, enquanto universidade, desenvolvermos o método científico no nosso âmbito de universidade, de escola também. Eu quero jogar aqui a possibilidade de trabalharmos então rapidamente coisas que vocês já conhecem, alguns eventos que vocês já conhecem como professores de biologia, e nós tentarmos transpor esse nosso conhecimento, essa nossa discussão para a sala de aula, ok? Bom, é inerente ao ser humano a cada dia ter mais e mais conhecimento. As nossas experiências, os nossos pensamentos sobre alguns aspectos nos faz gerar e construir os conhecimentos. E com relação aos conhecimentos, nós sabemos que a literatura traz 4 tipos básicos de conhecimento. Nós temos os conhecimentos empíricos, científicos, filosóficos e religiosos. O empírico, como nós já sabemos, é aquele conhecimento que surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Interessante que há muitos anos atrás, né, desde as antigas civilizações, as pessoas, né, o ser humano já tinha algum conhecimento com relação aos aspectos que ele ia observando. A própria agricultura, né, ela tinha o sucesso com os seres humanos no primitivo, porque eles observavam como se conduzia as condições ambientais, climáticas, e sabia o momento exato de fazer o plantio, de coletar ali o resultado desse plantio, enfim. A vivência, a interação e observação do meio traz um conhecimento empírico, né, que trouxe, na verdade, também aí base para a agricultura das civilizações antigas, que é o que nós conhecemos então, né, do nosso convívio com a comunidade, com os nossos pais, nossa família, etc. O conhecimento científico já é esse conhecimento que utiliza a lógica e o pensamento crítico. Ele engloba fatos que foram comprovados. Isso é muito importante, né? Hoje, por exemplo, pensa na agricultura, nós temos algumas pessoas que sabem como fazer o plantio, qual o momento correto, né, baseado em seus conhecimentos empíricos, mas pensando que nós temos hoje os cientistas, o que eles fazem? Eles conhecem como é composto o solo, conhecem todos os fatores ambientais, eles comprovam como eles são, esses fatores, para conseguir conduzir uma agricultura de precisão, e hoje, inclusive, nós temos até tecnologias muito bem elaboradas para conseguir melhorar a produção agrícola, por exemplo. Então, tudo baseado em fatos que foram comprovados, né? Isso estrutura o conhecimento científico. Os conhecimentos filosóficos são baseados nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Então, o conhecimento filosófico está mais no campo subjetivo, é o que embasa, inclusive, as nossas ações, o que embasa as nossas decisões. Essas decisões, essas estruturas estão embasadas aí em princípios filosóficos que a gente carrega conosco. E também temos o conhecimento religioso, que é baseado na fé, acreditando que esta, na verdade, a fé é a verdade absoluta, e todas as religiões, na verdade, estão apontadas em fé e não em fatos comprobatórios, mas sim na crença, né, de que a Bíblia, entre outras religiões, elas trazem como base a fé, acreditar em uma doutrina. Interessante, né, que o conhecimento científico, dentre esses, é aquele que nós podemos carregar, tá? Comprovar esses fatos que a gente observa através do conhecimento empírico. Nós, enquanto cientistas, precisamos, inclusive, de ter um aporte filosófico para embasar a nossa construção científica, e nós também podemos muito bem ter
a crença religiosa. Então é interessante, né, que é o único conhecimento científico que quem carrega ele também acaba carregando os outros 4 sem nenhum problema, ok? Então, o fato de nós sermos cientistas não tem nenhum problema de nós sermos religiosos, de nós termos o conhecimento empírico que deve ser valorizado também, e o filosófico que é fundamental, ele conduz, às vezes não percebemos, mas conduz a nossa vida. Bom, eu queria trazer para vocês aqui rapidamente um conceito de ciência, né, desse autor que eu coloquei aqui no slide. Ele comenta que é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Interessante essa elaboração desse conceito por esse autor. E logo abaixo eu coloco de Popper uma definição que ele trouxe do método científico ou hipotético dedutivo. Eu tenho tentado desenvolver a tese de que o método científico consiste na escolha de problemas interessantes e na crítica de nossas permanentes tentativas experimentais e provisórias de solucioná-las. Então, interessante, né, enquanto a ciência se constitui como algo que está presente em atitudes e ações nossas que sistematizadas, né, enquanto ciência, né, o método científico ele traz a possibilidade de ter ou observar algumas escolhas, perdão, alguns problemas e buscar solução para esses problemas. Então, a intenção do método científico, hipotético, dedutivo é justamente que nós possamos resolver algumas situações que nos são colocadas, algumas indagações, né, na busca de solucionar esses problemas. Esse é o principal objetivo do método científico. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui essa figura que eu construí com base em alguns vídeos que vocês já assistiram e também alguma parte do que eu retirei de leituras que foram feitas. Todo cientista, ele na verdade transita por essa estrutura que eu mostro para vocês aqui, ó, né? Por esse ciclo, digamos. Existe inicialmente uma observação de um fato. Através daquela observação que existe ali, são lançados questionamentos, né? Ou seja, surgem situações, problemas. Automaticamente, com base no nosso conhecimento empírico, é levantado então hipóteses. Essas hipóteses, elas então, para que sejam aceitas ou refutadas, nós então elaboramos experimentos com base no que nós temos de experimentos, resultados desses experimentos. Nós temos algumas evidências. Essas evidências podem então tornar ou trazer novos conhecimentos, novas descobertas, ou até se apoiar ou construir novas teorias. E interessante que a ciência, o conhecimento científico, ele transita nesse ciclo, tá? Que nós colocamos aqui, que eu coloquei aqui para vocês. E aí, a partir de agora, eu queria mostrar para vocês, acho que nós lemos vocês leram um texto do professor Beirão, da UFMG, ele traz, né, a importância de nós discutirmos o método científico com base em alguns eventos biológicos, né, alguns eventos históricos da biologia que mostra para a gente a construção desse método científico. Vamos lá, então, tentar abordar aqui rapidamente alguns desses eventos. Então, olha só, quem não conhece essa história da discussão que nós passamos para os nossos alunos sobre a biogênese. Então, interessante, ó, que antigamente as pessoas, né, os primeiros cientistas acreditavam que os seres vivos poderiam surgir a partir da matéria inanimada. E o que acontece? Interessante que isso se deu com base em quê? Em observação de que existiam os vermes que surgiam, né, espontaneamente da carne de decomposição. Eles falavam como vermes, tá, pessoal? A gente não sabe que não é verme, né? Então, com base nesses conhecimentos prévios de observação que as pessoas tinham, interessante que surgiu, então, algumas hipóteses que seria, se nós percebemos então a carne em decomposição, surge vida a partir desse pedaço de carne. E parece então, para comprovar essa hipótese, foi feita uma experimentação. Interessante que esse experimento de Red, né, mostra para a gente, né, o que todo mundo já conhece da biologia,
um frasco fechado, outro frasco aberto, contendo dentro dele pedaços de carne, né? E o que a gente consegue observar, né? A descoberta que foi feita aqui é que no frasco sem gaze, automaticamente percebemos a presença de larvas sobre a carne, porque estava aberto aqui o frasco, as moscas, elas depositavam seus ovos, os ovos ali na carne se alimentavam, surgiam, né, em fase de metamorfose, as fases do inseto, e a gente conseguia perceber a presença, né, desses organismos, porque um organismo ele é proveniente de sempre de um outro organismo, que foi esse que foi lançado como resposta. Mas é interessante mostrar também que naquela época, aquele frasco que estava com gaze ao longo do tempo, o que foi possível observar? Que no pedaço de carne havia a presença de mofo. Então o questionamento continuou em evidência. Bem, se os seres vivos surgem a partir de outro pré-existente, por que que mesmo em um frasco fechado aparece ali aquele mofo? E aí, então, né, a ciência foi então tendo novos cientistas preocupados em responder essa questão. Em outras observações feitas, né, e com base nessa principalmente, outros cientistas começaram aí a fazer novos testes. Uns apoiavam a abiogênese, outros a biogênese. Então, por exemplo, Needham, em 1745, o que ele fez? Ele cozeu um caldo de carne e colocou em frascos, né? Aqui a gente percebe um Erlenmeyer aberto como exemplo. Esse frasco estava aberto e o que acontece? O ar existe em micro-organismos e contamina esse frasco. Então, estando aberto o frasco, automaticamente vai ter a presença de contaminação nesse meio, porque os micro-organismos fazem parte, estão presentes no ar e vão contaminar essa solução, né? Spallanzani, ele faz um experimento parecido, mas ao invés disso, o que ele faz? Ele tampa esse frasco. Então, o frasco com caldo de carne que foi fervido e tampado, observa-se que a presença de micro-organismos não acontece, não é real aqui nesse caso. Então, mostrando que após o uso de fogo, né, ou seja, fervendo esse caldo e tampando, né, não há contato com o ar e o ar tinha micro-organismos, né? Aqui tampado, o líquido continua estéril, mostrando novamente que um ser vivo só surge a partir de outro. Mas outras discussões surgiram aqui, inclusive na época Lavoisier estava trazendo à tona na ciência que o que traz vida, o que a vida consegue somente sobreviver através de um fator essencial que era oxigênio. Né, e a discussão aqui nos experimentos Spallanzani não tinha oxigênio, por isso dava para comprovar o que ele falava, porque sem oxigênio realmente não apareceria seres vivos. E nós vamos então para o experimento clássico que comprova para a gente a teoria da biogênese, que foi desenvolvida por Pasteur, né? Interessante que nesse experimento, qual que é a ideia que Pasteur teve aqui? Então, a observação que ele fez com aquelas que nós já tínhamos verificado os outros experimentos, né? A hipótese dele aqui, realmente ele concordava com Spallanzani e que um organismo vivo surge a partir somente de outro, né? E ele pegou então um frasco, todos nós conhecemos, um frasco com uma ponta longa, né? Com a ajuda do fogo, ele torceu aqui, e aqui esse frasco que o próprio Pasteur utilizou tem uma dobra em U aqui na extremidade. O que ele conseguiu observar? Pasteur conseguiu observar que ao ferver esse material, a gente percebe que ao longo do tempo o líquido que está colocado aqui, ele não é contaminado. Por quê? Percebe que o frasco está parcialmente aberto, digamos, porque nós temos a ponta desse frasco até a parte aqui da extremidade, mas o que aconteceu? Como nós temos a extremidade aqui tortinha, né, essa estrutura em U do frasco, o líquido que evaporou vai se acumular aqui nessa região, né, impedindo que os micro-organismos que estão no ar adentrem o frasco. Além disso, os micro-organismos vão ficar somente retidos aqui,
porque eles não podem ir contra a lei da física, né? Contra a lei da gravidade. Eles não vão conseguir, os micro-organismos, fazer esse contorno todo né, ir contra a gravidade e adentrar o frasco. Eles vão simplesmente ficar retidos aqui, nesta ponta, né? Com o líquido que vai sobrar ali da água fervida, e não vai ter contaminação no frasco. Então, novamente, aqui, Pasteur consegue provar que os micro-organismos estão presentes no ar, mas que o ar não pode criar micro-organismo. O ar em si só não pode criar micro-organismos, refutando a teoria da abiogênese. Então é importante vocês perceberem que essa trajetória toda, ela esteve passando aí por observação, lançamento, diante desse problema, lançamento de hipóteses, a experimentação e a formulação de um novo conhecimento. E isso é o método científico. Outros exemplos interessantes a comentarmos aqui, tem um exemplo clássico de Joseph Lister, que eu acho bem interessante. Né? Joseph era um médico da Alemanha, e o que aconteceu? Ele ouviu um relato de uma mulher que trabalhava junto na ordem de vacas ali, e ela chegou a comentar com ele que ela tinha contraído uma doença bovina, né? E que ela tinha contato com outras pessoas, com humanos que tinham a mesma doença, uma doença similar, que era a varíola, e que ela não se contaminou, que ela não expressava a doença, mesmo convivendo com essas pessoas. Então, diante dessa observação, desse fato, né, Joseph Lister quis testar a hipótese de que a garota que contraiu varíola bovina, contato com aqueles bois, ela teve a doença em si, só que adquiriu uma versão, digamos, branda da doença, e que ela adquiria imunidade através do contato com essa doença do gado, né? Que também era causado por um vírus. Então, o que Joseph Lister fez? Fez um experimento para comprovar essa hipótese. É muito louco esse experimento, inclusive. Ele coletou raspados das feridas do boi, da varíola bovina, e inoculou em uma criança de 8 anos de idade, fazendo arranhões no braço, com uma agulha contaminada com essas feridas que existiam na varíola bovina. O que aconteceu? A criança, esse voluntário, ele adquiriu uma forma amena da doença da varíola, que é a varíola bovina, né? Só que obteve recuperação rápida, e automaticamente ele teve o que? A aquisição de imunidade contra essa doença. Em contato com outras pessoas que tinham varíola, essa criança não desenvolvia a doença. Interessante que Lister fez esse experimento, né, em 1928, registrou esse experimento, só que ninguém deu muita importância. Então, como mostra ali, a criança adquiriu alguma estrutura que resiste àquela doença. Aí, em 1880, o que aconteceu? Pasteur, ele descobriu essa história de Joseph Lister, que ele fez essa experimentação, e foi replicar esse mesmo trabalho que ele desenvolveu, isolando bactérias da cólera aviária em meio de cultura. O que ele observou em laboratório? Que as bactérias que ficavam por muito tempo em cultivo, em laboratório, elas perdiam a virulência ao serem mantidas em frascos por muito tempo, e quando aplicada novamente em galinhas, as galinhas não morriam. Então o teste que ele fez foi que as galinhas que eram infectadas com esse líquido da cólera aviária em uma cultura pura de poucos dias, as galinhas morriam. Mas que uma cultura muito antiga, de meses, quando era aplicado na galinha, a galinha não adquiria a doença. E então ele entendeu que o que Lister colocou realmente era a indução da imunidade contra infecções subsequentes, que ele descobriu. E foi então que Pasteur utilizou o que para isso? O termo vacina. Né? Aqui nós temos a descoberta da vacina. Por que o nome vacina? Porque nós temos vacina composta por culturas virulentas,
ou seja, são micro-organismos atenuados ou fragmentos dos micro-organismos que serão inseridos para que haja, na verdade, a formulação dessa estrutura, né, que nos dá todo um suporte imunológico. E a vacina, a palavra vacina vem de vaca, que do latim é gado, em homenagem ao médico que fez esse experimento. Pasteur valorizou que ele conseguiu a resposta desse experimento, mostrando então uma coisa muito importante, que é a possibilidade de vacinação para a cura de doenças. Outro fato da biologia que é importante nós comentarmos aqui, né, não puxando sardinha para a minha área da microbiologia, mas Fleming, né, em 1928, por acaso ele observou esse fato aqui no laboratório. As culturas que ele tinha, várias culturas que ele tinha no laboratório, deixou ali por um tempo, e quando voltou ele observou que nós temos aqui a colônia de bactérias e uma colônia de fungo. Percebe que em volta da colônia de fungo não crescem bactérias, como é mostrado aqui na parte da placa de Petri, indicando que esse micro-organismo está excretando alguma substância que está inibindo o crescimento bacteriano. Esse halo inibidor indica que nós temos aqui a liberação de uma substância que hoje nós sabemos que é a penicilina. Então, através de uma observação que ele teve, a hipótese que ele teve que foi que nós temos então alguma substância que mata ou elimina a bactéria, ele replicou esse experimento em laboratório e conseguiu, ao longo do tempo, nós termos aí a penicilina como sendo um antibiótico fundamental para até hoje, né, que salva vidas. Então, pessoal, qual que é a nossa intenção aqui nessa aula? Vocês já conhecem tudo isso. A ideia é nós mostrarmos o fundamento da metodologia científica, do método científico, e a discussão que eu quero lançar aqui é, embora a gente entende que muitas vezes nós não temos a estrutura para fazer experimentos em sala de aula, né? Mas nós conversamos um pouquinho sobre isso na nossa primeira aula. Como nós estamos ensinados o que é o método científico na escola? Como vocês, quando professores de educação básica, têm ensinado o que é o método científico? A gente percebe um distanciamento enorme dos alunos hoje, quando chegam na universidade, ao entender o que é o método científico. Então, diante dessa abordagem simples que nós fizemos aqui agora, que vocês perceberam um pouquinho, relembraram um pouquinho dos elementos que estruturam o que é o método científico, né? Eu queria lançar agora para vocês uma atividade, que é a seguinte. Então, com base nas leituras dos artigos da atividade pré-atividade, né, do AVA, e desse vídeo e do que mais você estudar, né, eu gostaria que vocês elaborassem um plano de atividade pedagógica para ensinar o método científico em sala de aula de maneira não expositiva. Então, para auxiliar nessa atividade, eu estou colocando para vocês um blog para vocês acessarem. Tem algumas ideias para vocês irem ampliando e melhorando. Então, eu quero que vocês façam esse plano. Tá? Eu vou lançar no AVA um espaço para vocês postarem esse plano para eu acessar, ok? De cada um de vocês. E vocês também, eu vou lançar um fórum para que vocês façam uma discussão rápida, um comentário rápido sobre a dificuldade ou a facilidade que foi elaborar um plano de atividade pedagógica para ensinar o método científico sem ser expositivo, ok? Então use a criatividade aí, faça atividade e posta para a gente lá no AVA ainda hoje, tá bom? Então, te aguardo na próxima aula. Outros exemplos interessantes a comentarmos aqui, tem um exemplo clássico de Joseph Lister, que eu acho bem interessante. Né? Joseph era um médico da Alemanha, e o que aconteceu? Ele ouviu um relato de uma mulher que trabalhava junto na ordem de vacas ali, e ela chegou a comentar com ele que ela tinha contraído uma doença bovina, né? E que ela tinha contato com outras pessoas, com humanos que tinham a mesma doença, uma doença similar, que era a varíola, e que ela não se contaminou, que ela não expressava a doença, mesmo convivendo com essas pessoas. Então, diante dessa observação, desse fato, né, Joseph Lister quis testar a hipótese de que a garota que contraiu varíola bovina, contato com aqueles bois, ela teve a doença em si, só que
adquiriu uma versão, digamos, branda da doença, e que ela adquiria imunidade através do contato com essa doença do gado, né? Que também era causada por um vírus. Então, o que Joseph Lister fez? Fez um experimento para comprovar essa hipótese. É muito louco esse experimento, inclusive. Ele coletou raspados das feridas do boi, da varíola bovina, e inoculou em uma criança de 8 anos de idade, fazendo arranhões no braço com uma agulha contaminada com essas feridas que existiam na varíola bovina. O que aconteceu? A criança, esse voluntário, ele adquiriu uma forma amena da doença da varíola, que é a varíola bovina, né? Só que obteve recuperação rápida e automaticamente ele teve o que? A aquisição de imunidade contra essa doença. Em contato com outras pessoas que tinham varíola, essa criança não desenvolvia a doença. Interessante que Lister fez esse experimento, né, em 1928, registrou esse experimento, só que ninguém deu muita importância. Então, como mostra ali, a criança adquiriu alguma estrutura que resiste àquela doença.